Olá, eu me chamo Patrícia Linhares e vou conversar com vocês sobre os incentivos fiscais da Previdência Complementar. Previdência Complementar está sujeita ao diferimento fiscal. Isso significa dizer que, durante a fase de acumulação, não acontece incidência do imposto de renda. Muito ao contrário, as contribuições vertidas aos planos de benefícios são consideradas dedutíveis para fins de incidência do imposto de renda da pessoa física. E todos os rendimentos gerados durante essa fase de acumulação no plano de benefícios também não estarão sujeitos ao imposto de renda. Quando da conversão destes valores da reserva acumulada, portanto, como complementação de aposentadoria, ou, em caso de falecimento do participante, como complementação de pensão, aí sim é que o imposto de renda incidirá sobre os valores acumulados na Previdência Complementar. É um incentivo interessante e que leva à redução da carga tributária durante a fase de acumulação para aqueles indivíduos que estejam sujeitos, tenham seus rendimentos sujeitos ao imposto de renda. Vale considerar que essa dedução pode ser feita até 12% dos rendimentos tributáveis anuais. Lembrando que rendimentos tributáveis anuais são todos aqueles derivados do trabalho, como salários, vencimentos, e também todos aqueles valores sujeitos à incidência da tabela progressiva a título de antecipação, como aluguéis, rendimentos do exterior e rendimentos do trabalho autônomo. E como aproveitar ao máximo esse incentivo fiscal? Mesmo que no mês a mês as contribuições feitas para o plano não atinjam os 12% dos rendimentos, é possível incrementar esse incentivo fiscal até este teto, realizando contribuições voluntárias a qualquer momento durante o ano calendário. É bom lembrar que essa dedução é obrigatória, é possível, apenas para aqueles que entregam a declaração de imposto de renda na forma completa, no formulário completo da declaração. Isso porque, no formulário simplificado ou na declaração simplificada, os descontos não aparecem de forma específica, eles estão presumidos, considerados como 20% do total dos rendimentos. Portanto, para que este efeito do incentivo fiscal da Previdência Complementar aconteça, é importante avaliar o seu impacto na declaração completa. Outro importante requisito é que o participante, o indivíduo, também seja contribuinte de um regime de previdência oficial, seja ele contribuinte do regime geral da Previdência Social ou do regime próprio, se for servidor público. Esse requisito é obrigatório e é importante para caracterizar o caráter complementar da previdência privada. Como sabemos, a previdência é complementar, portanto, ela não substitui o regime próprio, o regime geral, na cobertura oficial da previdência no Brasil. Por isso, ser contribuinte também desses regimes, todos os indivíduos que tenham idade igual ou maior de 16 anos, é requisito importante para que esse caráter complementar possa acontecer. Caso não haja contribuição para o regime geral ou para o regime próprio, as contribuições para a Previdência Complementar não poderão ser deduzidas. No momento do recebimento do benefício de complementação de pensão, complementação de aposentadoria, ou mesmo se realizado um resgate no plano de previdência privada, a tributação do imposto de renda ocorrerá sobre o mesmo valor para todas as opções, que é o valor pago a título de benefício resgate. Portanto, a base de cálculo de incidência do imposto será sempre o valor do benefício ou o valor do resgate a ser pago. A incidência do imposto de renda dependerá de uma escolha feita pelo participante quando ele ingressou no plano de previdência. Desde 2005, todos os participantes têm a opção de escolher o regime de tributação, especialmente manifestando o regime regressivo, em que o imposto de renda incidirá conforme o tempo em que os recursos são acumulados no plano. O regime regressivo, portanto, estimula uma poupança de longo prazo, que é a característica principal da previdência complementar. Na medida em que a acumulação aconteça no longo prazo, em prazo, por exemplo, superior a 10 anos, atinge-se uma alíquota de imposto de renda de 10%, sendo
Bem resumido, nós temos uma incidência que começa com 35%, portanto, uma alíquota alta, mas cai 5 pontos percentuais a cada 2 anos, de modo que, atingindo um prazo de acumulação de 10 anos, aquele recurso passa a estar sujeito à incidência de uma alíquota de 10%. A tributação pelo regime regressivo somente ocorrerá para os participantes que manifestarem a sua opção por este regime até o último dia do mês subsequente ao do ingresso no plano. Apesar dele só ter a tributação no final da acumulação da previdência privada, a lei obriga que essa decisão sobre o regime de tributação seja feita no início, quando do ingresso do plano, como eu disse, no último dia, até o último dia do mês subsequente ao do ingresso no plano, da contratação ou do ingresso automático dentro do plano de previdência complementar. Esse regime regressivo, ele tem uma escolha irretratável e, portanto, não poderá ser alterado, cancelado ao longo da acumulação. Mesmo que os valores acumulados dentro do plano de previdência, em que a opção foi regressiva, sejam portados, sejam transferidos para um outro plano de previdência, eles também levarão essa tributação como uma espécie de carimbo feito durante o período, apesar de no outro plano de previdência ser possível fazer uma nova opção, caso seja esta a escolha do indivíduo, do participante, mas não atingirá as acumulações feitas no regime regressivo. Este carimbo, portanto, ele faz com que haja um compromisso do indivíduo com o longo prazo, mesmo que ele venha resgatar ou cancelar o seu plano ou receber benefícios antes do prazo esperado. No plano de benefícios, é possível ainda, para aqueles que não tenham feito a decisão pelo regressivo, é possível fazer ou manter a tributação pela regra geral, que é pelo rendimento sujeito ao regime progressivo. Nele, os rendimentos recebidos pela Previdência Complementar estarão sujeitos à tabela progressiva, aquela mesma aplicável aos salários, aos vencimentos, aos rendimentos tributáveis. Na tabela progressiva, como está claro aqui, existe, portanto, uma variação conforme o valor a ser recebido do rendimento. Mas é importante lembrar, nós temos aqui que projetar não apenas o rendimento recebido pela Previdência Complementar, mas também somá-lo a outros rendimentos possivelmente recebidos pelo indivíduo junto com o rendimento da Previdência Complementar. Isso porque o rendimento da tabela progressiva, o sujeito à tabela progressiva, é considerado antecipação, é considerado, portanto, este imposto uma antecipação do que é devido anualmente por esse indivíduo. Os valores recebidos pela Previdência Complementar serão tributados no imposto de renda na fonte, segundo a tabela progressiva, mas serão somados aos outros rendimentos no ano para que a alíquota final seja definida, ainda que gere uma complementação ou uma restituição do imposto quando a declaração de imposto de renda for entregue. Já no regime regressivo, aquele em que o indivíduo tem que manifestar, se esse for o desejo dele, até o último dia do mês subsequente, e que a tabela varia conforme o tempo de acumulação, neste regime, o imposto não é considerado antecipação, muito ao contrário, ele é definitivo e, portanto, não se soma a outros rendimentos recebidos pelo indivíduo. Esses valores recebidos na tabela regressiva poderão gerar um retorno importante quando o participante conseguir ou puder projetar uma realidade de recebimento concomitante com outros rendimentos ou com outros valores a serem recebidos, não só pelos regimes de previdência social ou regime próprio, mas também de outras atividades que venha a realizar durante a fase da inatividade laboral regular. Esses valores e essas tabelas apresentadas, especialmente a tabela progressiva, que hoje nós apresentamos, poderá ser alterado. A tabela progressiva a ser aplicada aos rendimentos recebidos da Previdência será aquela vigente na data do recebimento dos rendimentos, na data do fato gerador, que é o recebimento do rendimento pela Previdência Privada. Já a tabela regressiva, como não varia conforme os valores, não teve alteração desde a sua instituição em 2004. É importante lembrar que situações muito específicas podem gerar isenção de imposto de renda. É o caso dos beneficiários portadores de moléstia grave, as moléstias aqui apresentadas são as que estão asseguradas pela legislação atualmente, e aqueles aposentados ou participantes assistidos
que recebam complementação de aposentadoria, ou mesmo os beneficiários que recebam complementação de pensão de previdência complementar, têm assegurada a isenção de imposto de renda sobre os benefícios recebidos, se comprovarem e cumprirem os requisitos legais aplicáveis sobre essas moléstias graves aqui apresentadas. É a mesma situação que acontece para os rendimentos de previdência social. Para os maiores de 65 anos, também vale a isenção aplicável aos valores de aposentadoria, isto é, a partir do mês em que o contribuinte, participante, completar 65 anos, se estiver em gozo de benefícios de complementação de aposentadoria ou pensão, também terá uma isenção parcial de incidência do imposto de renda até o limite da primeira faixa da tabela progressiva, que atualmente está em R$ 1.903. Portanto, feitos esses esclarecimentos, agradeço e desejo a todos muito sucesso.